Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o assunto é, olha, quem nunca sentiu, né? Dor nas costas, especificamente dor lombar. A gente recebeu um material bem completo com um caso clínico para iniciar a conversa e vamos tentar destrinchar isso juntos. O caso é de um homem, 56 anos, dor lombar que vem piorando assim no último ano. Ele fala de uma dor tipo uma fisgada, sabe? Aguda e que muitas vezes desce para a perna esquerda. Uhum. Ok, vamos lá. Essa dor que irradia para a perna, isso já acende um sinal amarelo, né? Com certeza. Sugere que talvez não seja só muscular, talvez tenha algum nervo aí no meio. E aí, a habilidade no exame físico parece ser, assim, crucial para tentar entender o que está acontecendo antes de sair pedindo exame, certo? Sem dúvida. A dor lombar é um universo, né? E para a gente organizar o raciocínio, o material até sugere dividir as causas em grandes grupos. Ajuda bastante a direcionar a investigação. Boa. E quais seriam esses grupos? Imagino que o primeiro seja aquele mais, digamos, batido. É o mais comum, né? A primeira categoria é a distensão muscular. Aquela dor mais localizada, às vezes meio difusa ali na lombar, depois de um esforço, um jeito ruim. A famosa travada. Exato. Ou dor depois da academia, essas coisas. É super frequente, mas, como você falou, no caso dessa dor irradiada, a gente já pensa em outras coisas também. Faz sentido. Qual seria a segunda categoria, então? A segunda é um grupo bem grande, um termo que a gente ouve muito, espondilose. Ah, sim. É, basicamente um termo genérico para doença degenerativa da coluna. Tipo, o desgaste natural, né, com a idade, com o uso. E dentro da espondilose, a dor pode vir de jeitos diferentes. Como assim? Pode ser um desconforto axial, que é a dor mais ali na coluna mesmo, no meio das costas. Pode ser radiculopatia, que é quando tem compressão ou irritação de uma raiz nervosa. Que nem no caso do paciente, a dor indo para a perna. Isso, perfeito. A dor segue o caminho do nervo. E pode ser também mielopatia, que aí é mais sério, é compressão da própria medula espinhal. Nossa. Geralmente causa sintomas mais difusos nas pernas, problema de equilíbrio, pode até afetar bexiga e intestino. Mas, felizmente, na lombar mesmo, a mielopatia é menos comum, por causa da anatomia que a gente vai ver. Muitas vezes o paciente tem até uma mistura, um pouco de dor axial, um pouco de radiação. Entendi. Então, espondilose é tipo um guarda-chuva para vários problemas de desgaste que podem dar dor local, dor irradiada ou até essa compressão da medula. Cobre bastante coisa mesmo. E a terceira categoria? A terceira é uma miscelânea. São causas menos comuns, mas que a gente não pode esquecer, sabe? Principalmente se a dor foge do padrão, se tem sinais de alerta. Tipo o quê, por exemplo? Aí entram coisas como câncer, tumor na coluna ou metástase, causas reumatológicas, tipo espondilite anquilosante, causas infecciosas. Infecção na coluna? Discite, que é infecção no disco, ou osteomielite, infecção no osso da vértebra. E até neuropatia periférica, que a dor é sentida ali, mas o problema original é outro. Geralmente a gente suspeita disso se tem febre, perda de peso inexplicada, dor que não melhora nunca. Certo. Então, músculo, desgaste, espondilose e essas outras causas mais raras. Já temos um mapa. Mas olha, antes de aprofundar na espondilose, que parece ser a chave para muita gente, o material trouxe um ponto sobre exames que eu achei, nossa, muito interessante. A relação entre o exame físico e a ressonância magnética, que não é tão direta quanto a gente imagina, né? Exato! Isso é fascinante e, ao mesmo tempo, um desafio enorme na prática. A imagem é fantástica, não há dúvida, mas ela não mostra a dor. Ela mostra a estrutura. E o material cita um estudo, que já é clássico, mas muito, muito bom para ilustrar isso. Conta aí. Pegaram 100 pessoas, acima de 40 anos, sem nenhum sintoma no pescoço, nenhuma dor, nada, e fizeram ressonância da coluna cervical de todo mundo. 100 pessoas sem dor no pescoço. E o que a ressonância mostrou? Tudo normal. Que nada. Aí que tá. O resultado foi que 28% delas, quase um terço, tinham achados na imagem considerados assim significativos. Hérnia de disco, estenose do canal.
Peraí, 28% com hérnia ou estreitamento, mas sem sentir absolutamente nada. Exatamente, assintomáticos. Uau! Caramba! Aqui é onde fica realmente interessante. Isso quer dizer que, se eu pegar qualquer pessoa com dor lombar e pedir uma ressonância, eu posso achar uma hérnia, por exemplo, e achar que aquela hérnia é a causa da dor. Mas, na verdade, ela poderia ser só um achado, que nem nessas pessoas sem sintomas. Precisamente. Esse é o ponto crucial. Encontrar uma protusão discal, um desgaste na articulação, uma faceta que a gente vai falar, uma estenose leve, isso não significa automaticamente que aquilo é a fonte da dor do paciente. Pode ser só, digamos, um cabelo branco da coluna, uma alteração relacionada à idade que não causa sintoma nenhum. E aí, conectando tudo, a mensagem é: a imagem só faz sentido quando a gente junta com a história que o paciente conta e principalmente com o que a gente acha no exame físico. Ah, então não adianta só olhar a foto. De jeito nenhum. Se a dor do paciente é do lado direito, mas a hérnia na imagem está do lado esquerdo e não bate com os testes neurológicos, tratar aquela hérnia pode não resolver nada, ou até piorar. A correlação clínico-radiológica, esse nome complicado, é a chave de tudo. Nossa, isso muda a perspectiva. Mostra que diagnosticar dor lombar é quase um trabalho de detetive mesmo, né? Juntar as pistas da história, do exame físico, e aí sim usar a imagem como uma ferramenta para confirmar ou descartar suspeitas. Exige muito conhecimento, atenção aos detalhes. Exige um raciocínio clínico bem treinado, uma base de conhecimento sólida. Não tem atalho. E falando em conhecimento sólido, em preparação... É como se preparar para uma prova difícil, né? Tem que entender a fundo, saber conectar as informações. Perfeito. E para quem está nessa fase de estudo, de formação na área da saúde, construir essa base é o que faz a diferença. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Excelente dica. Ter acesso ao material de qualidade e poder praticar com questões ajuda muito a desenvolver esse raciocínio que a gente está falando aqui. Com certeza. É fundamental para construir essa segurança no diagnóstico. Total. Bom, voltando aqui para a nossa investigação da dor lombar. E já que a anatomia é tão importante, quais músculos o material destaca como relevantes para a gente pensar quando o assunto é dor nas costas? Olha, o material foca em alguns grupos principais. Primeiro, os músculos paraespinhais. São aqueles que ficam bem coladinhos na coluna, dos dois lados. Eles são super importantes para sustentar a gente em pé e para fazer os movimentos. Contratura neles é a causa clássica de dor lombar, aquela dor mais no meio. Certo. Depois, tem os músculos mais laterais, que ficam nos flancos, na lateral do tronco, tipo os oblíquos, o quadrado lombar. Eles também podem dar dor ali na região. E o material deu algum exemplo de dor muscular que pode confundir a gente? Deu sim, dois bem interessantes. Um é a musculatura romboide, que fica ali no meio das costas, entre as escápulas. Sei. Problema ali dá muita dor naquela região torácica média. E outro ponto curioso é que às vezes uma dor que a pessoa sente lá na parte de trás do ombro pode não ser do ombro. Pode ser uma dor irradiada dos músculos paraespinhais mais de cima, lá do pescoço ou da parte alta do tórax. Que loucura! Dor no ombro vindo das costas. O corpo prega umas peças na gente, né? Totalmente. Por isso o exame físico detalhado é tão importante. Entendido sobre os músculos. Agora vamos para o esqueleto, para a coluna vertebral mesmo. Como ela é dividida? Bom, a divisão clássica que o material traz é em 4 partes principais, cada uma com sua curva e sua mobilidade característica. Primeiro, a coluna cervical, o pescoço. São 7 vértebras. É a parte mais móvel de todas. Flexão, extensão, inclinação para os lados, rotação. Ela faz tudo. Por isso a gente vira tanto o pescoço. Exato. Depois vem a coluna torácica, no meio das costas. São 12 vértebras onde as costelas se prendem. Essa parte já é bem mais rígida, menos móvel. Ajuda a proteger o coração, os pulmões. Certo. Aí vem a coluna lombar, a parte de baixo das costas. Geralmente 5 vértebras.
Ela aguenta muito peso e tem uma mobilidade boa para frente e para trás, flexão e extensão. Mas para rodar, ela roda bem pouco. Ah, interessante essa limitação de rotação na lombar. Sim. E por fim, lá embaixo, o sacro, que é um osso único resultado da fusão de 5 vértebras, e o cóccix, a pontinha final. O sacro conecta a coluna com a bacia. O material até frisa essa diferença de mobilidade, cervical supermóvel, lombar mais limitada em alguns movimentos. Entendi. Cervical flexível, torácica rígida, lombar boa para dobrar para frente e para trás. E entre uma vértebra e outra tem os tais amortecedores, né? Os discos. Isso, os discos intervertebrais. São estruturas incríveis, como se fossem umas almofadinhas. Por fora tem um anel fibroso, mais resistente, o ânulo fibroso. E por dentro, um miolo mais gelatinoso, o núcleo pulposo. Um chiclete com cascadura. Haha, tipo isso. Ele fica entre os corpos das vértebras, desde lá de cima do pescoço até a última lombar, L5, se articulando com o sacro. A função é absorver impacto e permitir um certo movimento entre as vértebras. E a hérnia de disco, que todo mundo fala, quando esse recheio escapa? Exatamente. Pensa nesse ânulo fibroso como a parede de um pneu. Com o tempo, desgaste ou um trauma, essa parede pode rasgar ou ficar fraca. Aí o núcleo pulposo que está lá dentro sob pressão pode vazar para fora. E aí ele comprime alguma coisa. Pode comprimir. Se ele vaza para trás ou para o lado, pode apertar o saco dural, que é a membrana que envolve os nervos, ou pode pegar diretamente uma raiz nervosa que está saindo da coluna bem ali. E essa compressão da raiz nervosa é que causa a dor irradiada, a radiculopatia. Entendi. A analogia do pneu ajudou a visualizar. E tem alguma coisa especial sobre os nervos lá na parte bem baixa da lombar? Você comentou que a mielopatia era menos comum ali. Sim, ótimo ponto. Isso é super importante na anatomia. A medula espinhal, que é aquele cordão nervoso grosso que vem do cérebro, ela não vai até o fim da coluna lombar. Ela geralmente acaba afinando num cone, mais ou menos na altura da segunda vértebra lombar, L2. Ué, então o que tem dentro do canal da coluna abaixo de L2? Fica vazio? Não fica vazio não. Abaixo do fim da medula, o canal continua cheio de nervos, mas são as raízes nervosas que saem da parte final da medula e continuam descendo como um feixe de fios mesmo, antes de saírem da coluna nos níveis mais baixos para ir para as pernas, bexiga e intestino. Esse feixe de raízes nervosas tem um nome curioso: cauda equina. Cauda equina. Por quê? Porque os anatomistas antigos acharam parecido com um rabo de cavalo. Ah, faz sentido. E a importância disso é, se você tem uma hérnia de disco gigante lá em L4, L5, por exemplo, ela não vai comprimir a medula espinhal, porque a medula já acabou lá em cima em L2. Ela vai comprimir as raízes da cauda equina. Isso é diferente. É diferente em termos de consequência. A compressão aguda e grave da cauda equina causa a síndrome da cauda equina, que é uma emergência, da perda de força súbita nas pernas, anestesia na região de montar a cavalo, sela, perda de controle do xixi e do cocô. Precisa operar rápido. Nossa, que importante essa distinção. No lombar baixa, pega a cauda equina, não a medula. Ok. Agora, vamos olhar para uma vértebra sozinha, uma vértebra lombar. Quais as partes dela que a gente precisa conhecer para entender onde os problemas acontecem? Boa. Olhando uma vértebra de lado e de cima, a gente vê algumas partes-chave. Primeiro, o corpo vertebral. É a parte grande e grossa que fica na frente. É ele que aguenta o peso e é nele que o disco intervertebral se apoia. Certo, a parte principal. Isso. Atrás do corpo tem o forame vertebral, que é o buraco no meio. Quando você empilha as vértebras, esses buracos formam o canal espinhal, por onde passa a medula ou a cauda equina. O túnel dos nervos. Exato. Saindo para trás, tem aquela pontinha óssea que a gente sente nas costas, o processo espinhoso. E aí uma parte que talvez seja menos famosa, mas é super importante para a dor lombar, principalmente a crônica, as facetas articulares. Facetas. Essas eu ouço menos falar. O que elas são? Olha, isso aqui é fundamental. As facetas são pequenas articulações, tipo as do dedo ou do joelho,
que ficam na parte de trás da vértebra. Cada vértebra se conecta com a de cima e a de baixo através dessas facetas. Elas ajudam a guiar o movimento da coluna e a dar estabilidade. E qual a importância delas para a dor? A importância é que é principalmente nelas que acontece a artrose da coluna, o desgaste da articulação. Peraí, então a famosa artrite na coluna, o bico de papagaio, não é no disco ou no corpo da vértebra? É nessas pequenas juntas as facetas? Na maioria das vezes, sim. Claro que o disco também degenera, isso é a doença degenerativa discal, mas a artrose clássica com inflamação, dor, formação de osteófitos, os bicos de papagaio, acontece nessas articulações facetárias. A gente chama de artropatia facetária. Caramba, isso muda tudo. Eu sempre imaginei o desgaste acontecendo no disco, principalmente. O disco desidrata, perde altura, pode herniar, mas a articulação que inflama e dói com o movimento, tipo artrite mesmo, é a faceta. E essa dor facetária é tipicamente na linha média ou um pouco do lado, piora quando a pessoa joga o tronco para trás, pode até irradiar um pouquinho para a nádega ou coxa, confundindo às vezes com dor de disco. Entender a faceta é chave para diagnosticar muita dor lombar crônica. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças aqui? A dor lombar é mesmo um quebra-cabeça? Pode ser algo simples, como o músculo distendido, mas muitas vezes tem a ver com esse processo de desgaste, a espondilose, que pode pegar o disco, causando hérnia e pinçando nervo, radiculopatia, ou pode pegar essas articulações facetárias, causando artrose e dor mais localizada. E, claro, não esquecer das outras causas mais raras. Exato. E a investigação tem que ser cuidadosa. A ressonância ajuda muito, mas não é tudo. Lembra do estudo? Muita gente tem alteração na imagem e vive bem sem dor. A chave é sempre juntar a história, o exame físico e a imagem. A tal da correlação clínico-radiológica. Senão a gente corre o risco de tratar uma imagem e não a pessoa. E a anatomia que a gente revisou é a base para entender onde procurar. Saber dos músculos, das diferenças entre cervical, torácica e lombar, como funciona o disco, o que é a caldequina e principalmente que a artrose costuma ser nas facetas. Tudo isso ajuda a gente a pensar no que pode estar errado e por que dói daquele jeito. Perfeito. A anatomia dita a função e onde as falhas podem ocorrer. Entender que a cervical é móvel e a lombar aguenta peso, que a artrose é facetária, isso guia o raciocínio e o tratamento. É um conhecimento integrado. E para quem está ouvindo a gente, fica aqui uma reflexão, né? Baseado nisso que a gente conversou. Se exames tão detalhados como a ressonância podem mostrar problemas em pessoas sem sintomas, como será que a gente deve encarar outros exames de check-up que buscam achar coisas antes delas darem sinal? Será que essa busca por alterações silenciosas pode acabar gerando mais preocupação e tratamento desnecessário do que benefício? Fica aí